Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? E nós vamos dar início agora a mais uma videoaula, né? Voltada agora para as turmas de primeiros anos, com o nosso tema aí que vocês podem ver na tela, que é proteínas. E aí vocês podem acompanhar o conteúdo através do livro de vocês na página 66, certo? As proteínas, como vocês veem na imagem, estão presentes nos alimentos que a gente ingere, né? Afinal de contas, quem não gosta de comer aquele feijãozinho que a mãe faz para vocês, ou aquele churrasco no domingo delicioso, né? Ou ovos, ou leite, queijos e todos os seus derivados. Todo mundo gosta, né? Que eu sei. Então, por isso, né, vamos dar início aí à apresentação desse conteúdo. Vamos para as características gerais das proteínas. As proteínas são os compostos orgânicos em maior abundância nos seres vivos, certo? A água, ela está em maior abundância, sim, mas ela é um composto inorgânico. Falando de compostos orgânicos, o que está em maior abundância são as proteínas, certo? O que são proteínas, Sheila? Proteínas são macromoléculas, então são moléculas bem grandes, certo? E elas são constituídas de moléculas menores, né? De pedacinhos menores, na verdade. Esses pedaços menores são chamados de aminoácidos. Vamos pensar como um trem, certo? Imaginem aí um trem. Um trem é bem grande, então o trem seria a proteína, certo? Uma macromolécula bem grande. E o trem ele é formado de pedacinhos, que são os vagões. Então pensem nos vagões como os aminoácidos, certo? Então, quando você for questionado sobre o que é uma proteína, você pode relatar dizendo que são macromoléculas constituídas de unidades menores que são chamadas de aminoácidos. E aí, mais pra frente no vídeo vocês vão entender melhor o que são esses aminoácidos, tá certo? Onde é que eles estão? Onde é que as proteínas estão presentes? O nosso corpo produz algumas proteínas, certo? Mas não todas. E aí é necessário que a gente complemente, né, através da alimentação. E aí no início eu já mostrei alguns alimentos que são ricos em proteínas, mas vocês podem ver aqui outros alimentos que também são ricos em proteínas, como peixes, frango, queijo, a carne, né, carne de porco, o tofu, que é uma espécie de queijo também, um tipo de queijo, leite e todos os seus derivados, certo? Feijão, ovos e sementes e grãos, certo? Como a soja também, certo? Então, é necessário que vocês complementem, que nós, né, possamos complementar a nossa alimentação também, para que a gente consuma as proteínas necessárias para o nosso corpo, tá bom? Funções. As proteínas, elas têm diversas funções no nosso organismo, né? E aí eu separei as principais funções. Função estrutural, função energética, função hormonal, enzimática, função de defesa e condução de gases. Vamos entender um pouquinho aí o que é cada um. Função estrutural. As proteínas que têm essa função, elas dão firmeza aos tecidos, que estão aonde? Né? Na nossa pele. Então, geralmente, quando passa aquelas propagandas de produtos de beleza, de cabelo, elas falam o quê? Ricas em colágeno. Colágeno é um exemplo de uma proteína estrutural, né? Então, elas estão presentes na nossa pele, nas nossas unhas, no cabelo, no citoesqueleto das nossas células, certo? Então, a sua função é basicamente essa, é dar firmeza a esses tecidos, tá bom? Outra função, que é a função energética, é de energia mesmo, como o nome já diz. Primeiramente, o nosso organismo ele vai procurar energia nos carboidratos e nos lipídios, né?
o conteúdo anterior a esse. Quando não se tem mais reserva, nem de carboidrato, nos carboidratos, nem nos lipídios, aí o nosso corpo recorre às proteínas, tá certo? Outra função é a função hormonal. Como? Nosso corpo, ele produz insulina, né? E a insulina e o glucagon são proteínas que regulam o nível de açúcar no sangue, que é importante. Um exemplo, pessoas que têm diabetes tipo 1, elas não produzem a insulina, então elas têm que fazer, elas têm que ir tomar insulina, né, uma ou várias vezes ao dia, elas têm que injetar insulina para que seja regulado o nível de açúcar no sangue, certo? Outra função enzimática. São enzimas que aceleram as reações do nosso corpo. Nosso corpo, a todo momento, está fazendo reações, né? E essas reações, com a ajuda das proteínas enzimáticas, elas ocorrem de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, elas aceleram essas reações. Defesa, né? Como é que as proteínas trabalham no nosso sistema de defesa? Os anticorpos, né, eles são proteínas, né, e eles atuam na defesa do nosso organismo. Então, a todo momento, o nosso organismo, quando é exposto a algum agente infeccioso, né, ou a um vírus, ou a uma bactéria, o nosso corpo produz anticorpos, né, que são proteínas, que fazem a defesa, que trabalham na defesa do nosso organismo. E a função condutora de gases, que é o quê? É transportar, por exemplo, o gás oxigênio, né? O transporte do gás oxigênio, que é feito pelo sangue, né, é realizado pela proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está no nosso sangue e que ajuda o nosso sangue a transportar o gás oxigênio por todo o nosso corpo. Então, como vocês viram aí, nessas funções das proteínas, vocês podem ver que elas são muito importantes, né? Então, é importante que a gente tenha esse ganho diário de proteínas para que o nosso corpo trabalhe de uma maneira bacana, né? De uma maneira eficiente. Continuando. Aminoácidos. A gente falou um pouquinho das proteínas, agora vamos falar dos aminoácidos, que são aqueles vagões, lembram que eu comparei com o trem? Que formam as proteínas. Os aminoácidos, eles juntos, eles formam determinada proteína. Então, dependendo de quais aminoácidos estão juntinhos, é que vai dar determinada proteína, certo? Mas como são os aminoácidos? Como é que eles são formados? Os aminoácidos são formados por um carbono central. Então, se você observar aí na imagem, vou circular aqui para vocês, nós temos aí um carbono central, né, fazendo 4 ligações simples. Então, está ligado a 4 ligações simples, ligados a quê? Sempre vai estar ligado a um hidrogênio, tá aqui o hidrogênio, certo? Sempre vai estar ligado a um grupo amina, tá aqui o grupo amina, e sempre também ligado a um grupo ácido carboxílico, pronto, certo? E também ligado a um radical, que está aí indicado pela letra R. O radical é o único que vai mudar, certo? E aí, quando ele muda, é indicando que aminoácido ele vai ser, certo? Então, Sheila, quer dizer o quê? Sempre vai ser um carbono ligado, sempre é um hidrogênio, sempre é um grupo amina, sempre é um ácido carboxílico, e o que vai mudar é apenas esse Rzinho aí, que é o radical. É assim? É assim. Vamos ver aqui o exemplo no próximo slide. Ó, pronto. Se você observar aí, são exemplos de aminoácidos, certo? Eles vão estar sempre ligados, né? Como eu disse, a um hidrogênio, a um ácido carboxílico e a um grupo amina. E o que vai mudar, que é o que está circulado em vermelho, são os radicais. E aí, de acordo com cada radical, eu vou ter aminoácidos diferentes, certo? E aí vamos ver aí um pouquinho mais sobre esses aminoácidos. São conhecidos cerca de 20 aminoácidos
que participam da estrutura das proteínas. Então, esses 20 aminoácidos que são conhecidos, eles vão se ligando em ordens diferentes, em quantidades diferentes, e aí formando proteínas diferentes, tá certo? Os vegetais produzem todos os aminoácidos que necessitam. Já os animais, né, como nós, não são capazes de produzir. A gente produz apenas alguns aminoácidos. Os aminoácidos que a gente produz são chamados de aminoácidos naturais, certo? Já os aminoácidos que a gente não produz são aqueles que a gente tem que obter através dos alimentos. São chamados de aminoácidos essenciais. Vamos ver aqui na tabelinha? Pronto, essa tabela aí mostra quais são os aminoácidos que a gente produz, que são os naturais, e os aminoácidos que a gente não produz, que a gente precisa consumir através dos alimentos, que são os aminoácidos essenciais, certo? Estrutura das proteínas. Vamos voltar aqui. Pronto. As proteínas, elas podem ter 4 tipos de estruturas, que vocês estão observando aí na imagem. Estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. E aí vamos ver quais são as diferenças de cada uma delas. Na estrutura primária, vocês podem ver que ela é só uma sequência de aminoácidos ligados, retinhos, né? Então, a estrutura primária, vou até passar aqui, ó, para vocês verem, é uma forma linear, uma forma reta de aminoácidos ligados. Vou voltar aqui para vocês verem. Pronto. Então, se você observar aí na primeira imagenzinha, a estrutura primária está mostrando que são vários aminoácidos ligados, formando uma proteína. Então, essa proteína aí do exemplo, essa primeira, ela é uma proteína de estrutura primária, certo? Mas ela pode também se transformar em uma estrutura secundária. E a estrutura secundária é quando ela está enrolada ou dobrada. Você pode comparar com o fio de telefone daqueles telefones antigos, porque eu não tenho aqui no momento, né? Mas aqueles telefones antigos que eram bem dobradinhos, né? Pode ser um exemplo de estrutura secundária. Vou passar aqui, ó. Estrutura secundária, forma helicoidal. Como eu disse, pode ser ou enrolada ou dobrada. Vocês podem observar aí na segunda imagem, em forma de hélice. Terceira estrutura, né, a estrutura terciária, é segmentos tridimensionais. Então, na estrutura primária eu tenho ela em linha reta, na estrutura secundária eu tenho ela dobrada, né? Na estrutura terciária é como se ela dobrasse em si mesma, né? Fizesse um emaranhado. E aí na estrutura terciária ela ficaria assim como na imagem. Ó, estrutura terciária é um filamento elidional, que é na estrutura secundária, né? Dobrado por si mesmo, então é como se ele se dobrasse, certo? E na estrutura quaternária, né? Vou voltar aqui para vocês verem, é quando eles se agregam, quando várias estruturas terciárias se juntam uma na outra. E aí forma essa estrutura que vocês podem ver aí, certo? Essas são as estruturas de uma proteína. As proteínas, elas podem mudar sua estrutura, certo? Através da desnaturação, tem até aí embaixo, ou por mutação também. A desnaturação, por exemplo, vou dar um exemplo, quem tem o cabelo enrolado, né? Cabelo enrolado, ele está enroladinho, ele está hidratado. E quando você pega a chapinha, e você passa a chapinha no cabelo, você está desnaturando, está tirando a água presente ali naquelas proteínas, né? Então, ela deixa de estar, por exemplo, na estrutura secundária
né, enroladinha, e vai para a estrutura primária, onde ela fica só um segmento, só reto, né? Mas esse é um tipo de mudança que pode ser retornar à sua origem, né? Quando você molha o cabelo, que você está hidratando ele novamente, ele vai voltar a ficar enrolado, tá certo? Pronto. E aí agora eu vou falar um pouco das enzimas. As enzimas é um exemplo de proteínas, né, muito importantes, e são proteínas que controlam a velocidade das reações, como eu falei, né? O nosso organismo está sempre fazendo reações metabólicas e as enzimas nos ajudam a acelerar essas reações, tá bom? Ó, formam um grupo especial de proteínas, como eu acabei de falar. As reações biológicas são em geral, pouco espontâneas e muito lentas. Então, se não fosse a ajuda das enzimas, seriam bem lentas essas reações que o nosso corpo faz. Se você observar a imagem, aquele rapazinho, aquele homenzinho que está lá em cima, né? Ele demoraria mais tempo para subir até jogar aquela bola lá embaixo. Está demonstrando como seria uma reação sem a ajuda de uma proteína. Já esse homenzinho que encontrou um caminho para fazer essa reação mais rápida, está mostrando como é a reação com a ajuda das enzimas, certo? Então, com a ajuda dessa proteína, que são as enzimas, o nosso corpo consegue realizar essas reações de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Fatores que influenciam a atividade das enzimas. Então, tem fatores que vão ajudar, né, essa atividade das enzimas, como a temperatura e o pH. A temperatura. Toda enzima precisa de uma temperatura ótima, onde a reação pode ocorrer em sua maior velocidade. Então, cada enzima vai estar numa temperatura, né, tem que estar na temperatura ideal para ela funcionar direito. Então, se a temperatura, por exemplo, a temperatura do nosso corpo média é 36 graus e meio. Então, é uma temperatura boa para que as nossas enzimas estejam ajudando nas reações. Se a nossa temperatura corporal sobe, né, quando a gente está com febre, né, e sobe muito e a gente não cuida, isso vai acabar fazendo com que o nosso corpo possa entrar em colapso, porque as enzimas não vão conseguir ajudar nas reações, certo? Assim como se a temperatura do nosso corpo baixar muito também. Então, tem que ter uma temperatura ideal, tá bom? E o pH também. Nós precisamos ter um pH, né, um índice de pH que nos forneça um grau de acidez ou de basicidade, né, que esteja ou ácido ou base, no nível ideal para aquela enzima, né? Cada enzima, né, dependendo de onde ela esteja, no nosso organismo, ela vai ter um índice de pH ideal para ela. Então, se o índice de pH ideal para ela é o índice 2, então, se o nosso corpo está naquele índice, ela vai trabalhar de uma maneira excelente. Se ele vai para 4 ou vem para menos, né, vem para 1, vem para menos, aquela enzima vai começar a trabalhar de uma maneira não tão eficaz, né, porque ela precisa ter esse pH no grau ideal para ela, certo? Então, assim, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, né? Falei de uma maneira mais rápida, porque para não ficar tão grande o nosso vídeo, vocês vão ter isso em todas as disciplinas, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender um pouco do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, né, eu estou atendendo aí também nos comentários ou no WhatsApp, como eu venho fazendo já há algum tempo, e eu espero que vocês assistam, comentem, compartilhem para os colegas de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Fiquem com Deus!